Olá pessoal, de volta ao canal e concurseiro. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 90. Nós vamos falar sobre concurso, posse, exercício, estabilidade. O concurso poderá ser de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas. Sua validade será de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Por exemplo, aquele concurso que tem a validade de 1 ano, essa validade poderá ser prorrogada uma vez por igual período, por mais 1 ano. O prazo de validade e as condições para sua realização deverão ser fixados em edital. Importante também, quando a gente fala em concurso público, é lembrar que a lei proíbe a abertura de novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirada. A posse se dá com a assinatura do respectivo termo. Nesse termo constam as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão, importante, que não poderão ser unilateralmente alterados por quaisquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Se a posse não ocorrer nesse prazo fixado, o ato de provimento será tornado sem efeito. Poderá dar-se mediante procuração específica. Ocorre posse para os casos de provimento de cargo por nomeação, no caso dos cargos ou funções de confiança, e a gente tem o ato de designação. No ato da posse, o servidor deverá apresentar 2 declarações. A declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e a declaração quanto ao exercício ou não em outro cargo, emprego ou função pública. A posse depende de inspeção médica oficial e só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. O exercício é, na verdade, o desempenho das atribuições do cargo público ou função de confiança. O servidor empossado tem o prazo de 15 dias para entrar em exercício. No caso de designação para a função de confiança, o início do exercício da função de confiança coincide com a data da publicação do ato de designação. A promoção não interrompe o tempo de exercício. Aquele servidor que deva ter exercício em outro município por ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá o prazo de 10 e no máximo 30 dias contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho de suas atribuições, incluído nesse prazo o tempo para o deslocamento para a nova sede. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime de integral dedicação ao serviço. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, que no texto da lei eles ainda mantém 24 meses, mas, de acordo com a Emenda Constitucional 19 de 1998, esse período passou para 36 meses de efetivo exercício, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, sendo observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. 4 meses antes de fim do período de estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. A estabilidade, então, nós vimos, que ela ocorre após os 3 anos de efetivo exercício. Então, o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício.
E essa estabilidade, como o próprio nome diz, né, dá aquela segurança ao servidor. Ele não pode ser mandado embora por qualquer motivo. Então, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Vamos resumir então um pouquinho tudo que a gente viu. Sobre cargo de provimento efetivo primeiro. Após o ato de provimento, o servidor tem 30 dias para tomar posse. Após empossado, ele tem 15 dias para entrar em efetivo exercício e, após 3 anos de efetivo exercício, ele chega à tão sonhada estabilidade. Se ele não tomar posse no prazo estipulado, esse prazo de 30 dias, o ato de provimento será tornado sem efeito. E, em caso dele não respeitar o prazo para entrar em efetivo exercício após a assinatura da posse, que são 15 dias, o servidor será exonerado. Isso tudo só para cargo de provimento efetivo. No caso de cargo ou função de confiança, a gente sabe que ele é de livre nomeação e exoneração. Publica-se o ato de designação, que coincide com a data do exercício, e caso ele não entre em exercício, o ato de designação torna-se-á sem efeito. Então, vamos fazer uma questão de concurso, né? Esse daqui foi para o cargo de analista judiciário, área administrativa, o órgão do TRF da terceira região. A banca foi a FCC, nível superior. Sob o provimento de cargos públicos, com base na Lei 8.112 de 1990, considere. Assertiva 1. A subscrição do termo de posse pelo servidor ocupante de cargo em comissão dá início à contagem do prazo para o efetivo exercício, que não pode exceder 30 dias, hipótese em que esse período já pode ser considerado para fins remuneratórios. Assertiva 2. Os cargos de provimento por nomeação ensejam posse por parte do servidor público que se exerce mediante subscrição do respectivo termo, do qual constam os direitos e as responsabilidades inerentes ao cargo, bem como eventuais alterações nos deveres que sejam unilateralmente impostas pela administração pública. 3. Os cargos públicos que dependem de nomeação sujeitam o servidor ao empossamento, cujo prazo não se confunde com o legalmente fixado para o início do exercício, que se dá com o efetivo desempenho das atribuições daquele cargo. Está correto o que consta em 1, 2 e 3, B, 2 e 3 apenas, C, 1 apenas, D, 3 apenas e E, 2 apenas. Então, nós vamos analisar cada uma das afirmativas e vamos ver quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, vamos começar com a primeira aqui. A subscrição do termo de posse pelo servidor ocupante de cargo em comissão dá início. Aqui a gente já viu que essa afirmativa está incorreta, porque termo de posse é no caso de provimento de cargo por nomeação. Cargo em comissão é ato de designação. Então, essa afirmativa está falsa. Os cargos de provimento por nomeação ensejam posse por parte do servidor público, que se exerce mediante subscrição do respectivo termo, do qual constam os direitos e as responsabilidades inerentes ao cargo, bem como eventuais alterações nos deveres que sejam unilateralmente impostas. Aqui nós temos a afirmativa falsa, né, por conta desse unilateralmente impostas pela administração. Nós vimos que a posse dá-se mediante a assinatura do termo. Nesse termo constam o quê? Atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser unilateralmente alterados por qualquer das partes. Então, essa afirmativa 2 está incorreta. 3. Os cargos públicos que dependem de nomeação sujeitam o servidor ao empossamento, correto, cujo prazo não se confunde com o legalmente fixado para o início do exercício. Exatamente. Então, publicou o ato de provimento, ele tem 30 dias para tomar posse. Tomou posse, ele tem 15 dias para entrar em efetivo exercício. Certo? Então,
De novo, os cargos públicos que dependem de nomeação sujeitam o servidor ao empossamento, cujo prazo não se confunde com o legalmente fixado para o início do exercício, que se dá com o efetivo desempenho das atribuições daquele cargo. Então, aqui a gente tem a resposta correta. E a resposta da nossa questão é a letra D. Apenas a afirmativa 3 é correta. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.